1 Coríntios capítulo 7. Conselhos sobre o casamento. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. 2 Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa, e cada mulher, o seu próprio marido. 3 O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. 4 A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. 5 Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. 6 Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. 7 Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu. Porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom, e outro, aquele. 8 Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. 9 Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. 10 Para os que já estão casados tenho um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. 11 Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido. E que o homem não se divorcie da sua esposa. 12 Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. 13 Se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. 14 Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus. Mas, sendo assim, eles pertencem. 15 Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. 16 Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Uma vida de obediência a Deus. 17 Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa regra que eu ensino em todas as igrejas. 18 Se um homem judeu, que é circuncidado, aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E, se um homem não judeu, que não é circuncidado, aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. 19 Não faz diferença estar circuncidado ou não, o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. 20 Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. 21 Você era escravo quando Deus o chamou. Não se preocupe com isso. Mas, se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. 22 Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. 23 Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. 24 Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Conselhos para pessoas solteiras e para viúvas. 25 Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor. Porém dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. 26 Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. 27 Você tem a esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. 28 Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E, se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados.
29 Irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo, e daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado. 30 Os que choram, como se não estivessem chorando. Os que estão rindo, como se não estivessem rindo. Os que compram, como se não fosse deles aquilo que compraram. 31 Os que tratam das coisas deste mundo, como se não estivessem ocupados com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. 32 Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. 33 Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa. 34 E por isso é puxado para duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar o marido. 35 Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. 36 Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então que casem. Não existe pecado nisso. 37 Mas se, pelo contrário, o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. 38 Assim quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. 39 A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. 40 Porém ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião, e eu acho que também tem o Espírito de Deus. Jó capítulo 36. Quarta fala de Eliú. Eliú continuou a falar. Ele disse: 2 Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. 3 Usarei os meus profundos conhecimentos, para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. 4 Tudo que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Deus protege e Deus castiga. 5 Como Deus é poderoso. Ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. 6 Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. 7 Deus protege os homens corretos. Deixa que eles governem como reis e assim tenham uma alta posição para sempre. 8 Mas, se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos. 9 Então Deus lhes mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. 10 Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. 11 Se obedecem a Deus e o adoram, então tem paz e prosperidade até o fim da vida. 12 Mas, se não se importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram no mundo dos mortos. 13 Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva e, mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. 14 Desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. 15 Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Você está sofrendo por causa da sua maldade. 16 Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor. 17 Mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. 18 Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça, não deixe que as muitas riquezas o seduzam. 19 Não adianta nada gritar pedindo socorro, todo o seu poder não tem nenhum valor agora. 20 Não fiques desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. 21 Você está sofrendo por causa da sua maldade, cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus! 22 Como é grande o poder de Deus! Quem é capaz de governar tão bem como Ele?
23 Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. 24 O mundo inteiro o louva pelo que ele faz, e você também não esqueça de louvá-lo. 25 Mesmo de longe todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. 26 Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. O poder e a majestade de Deus. 27 Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuva. 28 As nuvens derramam a água, que cai em aguaceiros sobre a terra. 29 Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões no céu, onde Deus mora? 30 Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. 31 É assim que Deus alimenta os povos e lhes dá a comida à vontade. 32 Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. 33 O gado sente que a tempestade está perto, e o trovão avisa que ela vem aí. Jó capítulo 37 Uma tempestade me faz bater o coração, como se ele fosse pular para fora do peito. 2 Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. 3 Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu e de uma ponta da terra até a outra. 4 Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. 5 Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. 6 Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. 7 Assim, faz com que as pessoas fiquem em casa, sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é Ele que age. 8 Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. 9 As tempestades violentas vêm do sul, e o frio vem do norte. 10 O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. 11 Deus enche de água as nuvens, e elas lançam os relâmpagos. 12 Seguindo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda, em toda parte, no mundo inteiro. 13 Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. O infinito conhecimento de Deus. 14 Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. 15 Mas será que você sabe como Deus dá a ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? 16 Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. 17 Será que você, que fica sufocado de calor na sua roupa, antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul? 18 Será que você pode ajudar Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? 19 Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. 20 Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir que Ele me destruísse. 21 Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo, depois que o vento passa e limpa o céu. 22 No norte vemos uma luz dourada, e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. 23 Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita, e ele não persegue ninguém. 24 Por isso, as pessoas o temem, e ele não dá importância aos que acham que são sábios. Jó capítulo 38. Diálogo final. Primeira resposta do Senhor a Jó. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. 2 As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? 3 Mostre agora que é valente, e responda às perguntas que lhe vou fazer. Eu criei o mundo. 4 Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. 5 Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? 6 Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? 7 Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. 8 Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo?
9 Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. 10 Marquei os seus limites, e fechei com trancas as suas portas. 11 Eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui, de onde vem a luz e a escuridão? 12 Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? 13 Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? 14 A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. 15 Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. 16 Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? 17 Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? 18 Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. 19 De onde vem a luz? E qual é a origem da escuridão? 20 Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? 21 Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Quem faz a neve e as chuvas de pedra? 22 Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra? 23 Que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? 24 Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem faz a chuva, o orvalho, a geada e o gelo? 25 Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? 26 Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? 27 Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? 28 Será que a chuva e o orvalho têm pai? 29 Quem é a mãe do gelo e da geada? 30 Que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Você conhece as leis que governam o céu? 31 Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? 32 Você pode fazer aparecer a estrela d'alva, ou guiar a ursa maior e a ursa menor? 33 Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Quem pode derramar água em forma de chuva? 34 Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva, que você fique coberto por um dilúvio? 35 Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe, estamos às suas ordens. 36 Quem deu sabedoria às aves? Como o ibis, que anuncia as enchentes do rio Nilo, ou como o galo, que canta antes da chuva? 37 Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva? 38 Que faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Quem dá de comer aos animais e às aves? 39 Será que é você quem dá de comer às leões e mata a fome dos leõezinhos? 40 Quando estão escondidos nas suas covas ou ficam de tocaia nas moitas? 41 Quem é que alimenta os corvos, quando andam de um lado para outro com fome, quando os seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Jó capítulo 39 Quem fez cada animal com seu jeito de ser? 1 Você sabe quando nascem os cabritos selvagens ou já viu nascerem as corças? 2 Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria ou qual é o momento do parto? 3 Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo a este mundo os seus filhotes? 4 Os filhotes crescem fortes, no campo. Depois vão embora e não voltam mais. 5 Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos, à vontade? 6 Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa e os deixei viver nas terras salgadas. 7 Eles não querem saber do barulho das cidades. Não podem ser domados, nem obrigados a levar cargas. 8 Eles pastam nas montanhas, onde procuram qualquer erva verde para comer. 9 Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral?
10 Será que você consegue prendi-lo com cordas ao arado a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? 11 Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? 12 Você espera que ele traga o trigo que você colher e o amontoe no terreiro. 13 Como batem rápidas as asas da avestruz. Mas nenhuma avestruz voa como a cegonha. 14 A avestruz põe os seus ovos no chão para que a areia quente os faça chocar. 15 Ela nem pensa que alguém vai pisá-los ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. 16 Ela age como se os ovos não fossem seus e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. 17 Fui eu que a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. 18 Porém, quando ela corre, corre tão depressa, que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. 19 Jó, por acaso, foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina. 20 É você quem os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com os seus rinchos? 21 Impacientes, eles cavucam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. 22 Eles não têm medo. Nada os assusta, e a espada não os faz recuar. 23 Por cima deles, as flechas assobiam, e as lanças e os dardos brilham. 24 Tremendo de impaciência, eles saem galopando. Quando a corneta soa, não podem parar quietos. 25 Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas. De longe sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens de comando. 26 É você quem ensina o gavião a voar e abrir as asas no seu voo para o sul. 27 Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? 28 Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. 29 Dali enxerga o animal que ela vai atacar, os seus olhos o avistam de longe. 30 Onde há um animal morto, aí se ajuntam as águias, e os filhotes chupam o sangue.